pessoal lá, ó. Ô, Suzana, chega pra cá, ué. E Suzana, chega pra cá. Chega pra cá. Bom dia. Vamos fazer aqui em volta. Pessoal, a gente começa a gente fazendo uma oração, porque tem muito tempo que a gente trabalha aqui e nunca, graças a Deus, assim, não teve acidente nenhum de trabalho. Então sempre, no início do nosso trabalho, a gente faz uma oração, é lógico que respeitando, né, cada um, e faz uma mensagem do dia. Então assim, a gente acha isso muito importante, que a gente se sente protegido e não tem acontecido acidente, a gente tem essa rotina. Então vamos rezar um Pai Nosso aí. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha A nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jaqueline vai ler uma mensagem para nós aí, né, Jaqueline? Você que é jovem, construa sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Se alguém quiser desviá-lo do bom caminho, não o acompanhe. Siga a estrada reta do bem, pois só assim conseguirá ter alegria em seu coração. Estude o mais que puder. Ouça os conselhos de seus pais. Seja puro e sincero em suas afeições, pois assim construirá uma vida nobre e digna. A história nossa começou há 30 anos atrás, numa fazenda Calambau, em Paulacano. Então minha mãe e meu irmão mais velho começou lá com 3 litros de leite, numa panela, num fogão. Começou bem devagarzinho, foi crescendo bem devagarzinho. Aí quando eu casei, aí eu falei, aí vamos construir uma estrutura melhor. Aí a gente construiu uma estrutura melhor. E desde então, graças a Deus, a gente tem ganhado vários prêmios nacional e internacionalmente. Então assim, o porquê desses prêmios? O porquê desses prêmios começa com o produtor, com o leite. Eu acredito no solo. Então assim, o leite de qualidade. O leite ruim, você nunca vai fazer um queijo bom. Mas com o leite bom, você faz um queijo bom. Então assim, é muito importante a matéria-prima, como que ela é tirada. Começa lá no produtor. Na verdade, começa lá no capim, no animal. Então isso tudo é muito importante. É lógico que a estrutura também é muito importante, mas então assim, um outro detalhe muito importante que a gente tem aqui, eu tenho um time aqui que é um time de Copa do Mundo. Então assim, o melhor que tem aqui são as pessoas. Então assim, são as pessoas do mais alto nível de profissional. Por que eles são tão profissional? Eles é a pessoa certa, no lugar certo, e eles fazem com muito amor e carinho. Então assim, faz bem feito, então viram grandes profissionais. Nós temos aqui, eu sempre falo, nós devemos ter aqui uns melhores profissionais do mundo, isso eu falo com o maior orgulho. Mas por quê? Porque a gente ganha premiação mundial. Então assim, o time é muito importante, e todos são importantes, desde a pessoa que faz a limpeza, a da embalagem, da produção, do laboratório, toda a equipe. Por exemplo, eu sem a equipe, só a estrutura aqui, a gente não consegue nada, mas então essa é a importância das pessoas. Então as pessoas fazem a diferença. Então assim, eu vejo no mundo de hoje, por exemplo, do celular aí, eu gosto mais de celular, ajuda demais. Mas assim, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer bem feito. Vai namorar? Vamos namorar. Vai trabalhar? Vamos trabalhar. Então assim, porque senão vira uma confusão, na hora de estudar, tá olhando... Então assim, a gente tem que fazer uma coisa bem feita. E uma coisa de cada vez. Então assim, isso meu time aqui, eu tenho muito orgulho deles, são pessoas super especiais. Mas é isso. Vocês têm mais alguma dúvida de alguma coisa? Você fica bem à vontade, hein?
quiser fazer alguma pergunta. Deve ter umas 20 pessoas. E é tudo daqui da região, sabe? A Jaqueline hoje está na gerência geral aqui, então assim, vizinha nossa aqui, a Angélica está na gerência financeira, a Maria está na gerência de produção. Então assim, todos são da região aqui. Eu fico feliz com isso também, sabe? Porque eu acho que é muito importante a gente valorizar o que a gente tem. Então assim, às vezes a gente tem um grande ouro do lado da gente, então assim, é lógico que se for preciso a gente busca a pessoa mais distante, mas é muito importante a gente valorizar as pessoas, e principalmente quem está do lado da gente. A gente fica procurando pessoas longe e ela está do lado. Um outro detalhe muito importante que eu tenho aqui, que eu acho bacana, né, Estou falando assim, é lógico que o que fica claro aqui, gente, que eu não só acerto também não, entendeu? Eu erro muito também. Mas eu erro procurando acertar todos os dias. Todo dia eu rezo, eu leio uma mensagem dessa para me ser uma pessoa melhor. Então assim, questão da impressão que a gente só acerta, não, a gente tem, eu todo dia. Mas a Grauciene, por exemplo, é uma pessoa super especial na minha vida, me ajuda demais, a gente tem uma parceria boa, entendeu? Então assim, é um ajudando o outro. Então assim, eu acredito que na família tem que ser assim, no marido e mulher tem que ser assim, no irmão tem que ser assim. Mas é difícil, tem hora que... Então assim, no time aqui, você vai ver que Copa do Mundo, nós estamos em época de Copa do Mundo, vai ganhar o time mais entrosado, o mais feliz. Então assim, agora são tudo coisas muito pequenas. Mas é coisas muito pequenas que te traz o título de campeão, entendeu? Que ganha prêmio. Então, assim, dá a impressão que é mágico, mas não é mágico. É as pequenas coisas que fazem a diferença, né? Mas a vida é um aprendizado, sabe? Então, assim, bola pra frente, né? Eu acho que é muito importante também, a rapaziada nova aí, assim, eu tiro por mim mesmo. O que eu já errei, continuo errando, mas sempre procurando acertar e aprender com os erros. Então assim, a hora que errar, não, eu tirei uma nota baixa na prova. Não precisa ficar aborrecido também não. O que eu tenho que fazer para na próxima prova eu tirar uma nota melhor? Às vezes é tirar um determinado tempo ali para estudar, mas realmente você tira aquele tempo ali para estudar. Então assim, a vida é um aprendizado constante, né? Esse aqui é o primeiro espaço que o leite vai ter contato com os equipamentos, vai ser aqui. Então, a exemplo, tem um caminhão aqui. Esse caminhão chegou ontem com leite. Aí aqui ele é descarregado, vocês vão ver aí tem algumas mangueiras e vai ser descarregado nesse silo. Isso chama silo de recepção. E depois desse silo, ele é conduzido por esses canos de inox e aí ele vai lá para dentro. Quando o leite chega aqui, antes dele ser descarregado, ele passa por uma série de análises no nosso laboratório. Se alguém conseguiu reparar ali, a gente tem um laboratório ali. Então ali a gente faz a análise da parte físico-química do leite, análise de acidez, análise de gordura, para constatar algum tipo de fraude, tudo a gente faz ali. Esse leite sendo liberado, aí a gente vai mandar ele para o beneficiamento. Como que é esse processo? O nosso queijo hoje, ele é regido por o Ministério da Agricultura. Então ele é um queijo que o leite precisa passar por um processo térmico. A gente não pode fazer um queijo de leite cru. Por exemplo, um queijo da roça hoje ele é feito com leite cru. E aí o equipamento que faz esse processo, que é o processo chamado de pasteurização, é aquele ali. Tá vendo que tem uma mangueirinha azul perto? É aquele equipamento que chama pasteurizador. Todo o leite que está dentro daquele equipamento, ele vai passar todo naquele equipamento ali antes dele ir lá para dentro. E só depois que ele cai lá dentro, vocês viram um monte de tanque lá dentro, é que ele vai ser processado. Então, em cada tanque daquele ali vai ser um tipo de queijo, com um tipo de produto, com um tipo de insumo diferente. E depois ali tem várias pessoas, a gente tem uma queijeira, que ela faz todos os tipos de queijo, e aí tem a equipe que vai auxiliar essa queijeira, for para tirar uma massa de mussarela, for para tirar um tubo de padrão, e aí a gente tem essa equipe para auxiliar.
Depois do beneficiamento ali, aí passa, os queijos vão para a câmara fria, cada queijo tem um tempo específico para ficar nas câmaras frias, depois ele vai para a embalagem, depois ele vai para a expedição e aí então ele vai para cada cidade que ele foi vendido. A gente hoje tem um setor também de manteiga e requeijão, só para dar uma noção para vocês, a pessoa responsável hoje por manteiga e requeijão é a pessoa mais nova que a gente tem na fábrica. Ela formou ano passado lá no ginásio. É Karine, não sei se alguém conhecer, Karine é lá do sítio. E depois que Karine está aqui, a gente já ganhou 2 premiações em cima do requeijão. E aí com o treinamento, com as coisas certas que a gente aplica aqui, ela já está bem craque no processo. E aí a gente ganhou alguns prêmios já. Então, assim, é a única parte que a gente consegue mostrar do laticínios em si aqui hoje é essa para vocês. Mas se alguém tiver mais curiosidade, quiser vir aqui um dia, a gente providencia um uniforme, a gente vai lá dentro, mostra tudo para vocês também. Perto de vocês pessoas que queiram o bem de vocês. Essa é a primeira coisa que eu achei bem interessante na mensagem. A segunda coisa é vocês procurar inspiração nas pessoas próximas a vocês. Então citou lá, por exemplo, os pais de vocês. Então, por exemplo, a minha maior inspiração sempre foram os meus pais. Sempre foram pessoas assim humildes, mas que nunca deixaram de trabalhar, estavam sempre trabalhando. Então essa foi a minha primeira inspiração, os meus pais. E eu acho que todo mundo aqui pode considerar o pai e a mãe como o maior exemplo, que está tendo um exemplo de ouro. E aí, nessa minha jornada, eu tenho 2 irmãs, eu sou a mais nova da casa, eu tenho 2 irmãs. E as minhas 2 irmãs, a partir de uma certa idade, todas as 2 trabalhavam. Então, assim, a minha irmã mais velha sempre trabalhou, o primeiro trabalho dela sempre foi na roça. Então, assim, chegava férias de julho, por exemplo, ela ia apanhar café. Chegava final do ano, estava de férias também, tinha um outro serviço, ela ia. A gente tem uma vizinha lá que sempre ela trabalhava em alguma lavoura e aí ela sempre tinha um serviço, ela falava, vão, Janaína? Vão, aí Janaína ia. E aí chegou minha irmã do meio, ela estava com uma certa idade também, ela ia. Então, férias de julho, aí apanhar café, já férias de dezembro, tinha alguma atividade, ela ia. E aí chegou que eu estava com os meus 13 anos por aí. Aí eu falei assim, eu falei com minha mãe, eu também quero chegar a férias de julho, eu não vou apanhar café não, que eu nunca gostei muito, mas chegar a férias de dezembro eu quero fazer alguma coisa. E aí, era uma época que assim, todo mundo que tinha um pedaço de terra queria plantar eucalipto. E aí o Juninho estava plantando eucalipto. Não era plantando eucalipto, estava capinando eucalipto. Aí a minha vizinha foi e chamou minhas irmãs, eu falei com minha mãe que eu queria ir também. Aí ela falou assim, mas será que você vai aguentar? Capinar eucalipto deve ser muito difícil. Aí eu falei assim, mas eu quero tentar, vou. Aí a primeira parte mais sofrida é porque o eucalipto era aqui em cima aqui. E eu moro lá, atrás daquele morro lá. Então eu tinha que vir de lá, atrás daquele morro, pra cá. Foi muito longe mesmo. Então foi a primeira situação assim, pra me fazer desistir foi essa, era a distância, muito longe. Mas eu vim. A segunda coisa que me fez querer desistir é que era morro acima, então você começava a capinar cá de baixo e ia parar lá em cima. Eu falei assim, eu não vou dar conta, mas eu fui. A terceira coisa era que você tinha um jeito certo para você capinar, você não era só chegar e você capinar. Você tinha que fazer uma roda em volta do eucalipto. Aí tem um funcionário aqui que estava tirando a cachorra ali, que era o encarregado, ele que ficava, ele e o irmão dele, o João. Ele chama Pedro e era ele e João que fazia essa parte. E ele falava, que tem que fazer a roda maior aí. E eu falava, minha Nossa Senhora, até eu chegar lá em cima fazendo uma roda maior, eu não vou dar conta. Aí deu a hora do almoço, eu acho que eu tava cá embaixo ainda, todo mundo tava lá em cima, eu tava cá embaixo ainda. Aí me disse, você não vai dar conta. Eu falei, se vocês me ajudarem, eu vou dar conta, até o final do dia vai sair alguma coisa. Aí a gente conseguiu. Aí depois a gente mudou para uma outra parte, tinha muito aquele pé de coco que tem aquele espinhão. Então, aí tinha muito esse pé de coco, aí a gente acabou e a gente tinha que descer o morro cheio desse coco, cheio de espinho.
E aí eu caí em cima do espinho, eu falei assim, eu nunca mais eu volto nesse lugar e acabou, não vou. Realmente eu não voltei, caí no espinho de coco, não voltei não. Mas aquilo ali podia me fazer desistir e fez. Daquele momento ali eu desisti, eu falei, eu não vou capinar eucalipto. Mas aí as férias acabou, veio o próximo ano, eu falei assim, eu quero trabalhar de novo. Eu já estava um pouco mais velha, eu quero trabalhar de novo, quero ganhar meu dinheiro. Aí estava desbrotando café numa lavoura de café. Eu falei assim, eu vou desbrotar café. Aí eu fui com a minha irmã mais velha também, a gente foi desbrotar café. Deu outro ano, tinha mais alguma coisa para fazer, eu fui também. Aí nisso fui né, tendo mais idade, aí eu fui trabalhar em Presidente, aí trabalhei em casa de família. Trabalhei em padaria, mas sempre trabalhando e estudando. Então eu estudava sempre de manhã, eu trabalhava na parte da tarde. Por exemplo, eu fazia faxina, então eu demorava 2 tardes para fazer uma faxina, para ganhar um dia, né? E foi assim, sempre bastante esforço, mas eu fui indo e sempre estudando. Aí deu que eu entrei no 3º ano e aí, como eu falei com os meninos ontem, 3º ano é muita euforia. Você acha assim, né? Chegar ao final do ano eu vou me livrar de escola, eu não quero nem ver a escola na minha frente. Então você entra no 3º ano com aquela euforia do ano acabar depressa para você ir. E é sempre muita festa. Então, por exemplo, 3º ano, na minha época, você costumava fazer encontro para você ganhar um dinheiro, para você fazer uma festa no final do ano. Era sempre assim, 3º ano. E naquele ano foi a mesma coisa, muita euforia. No final do ano tinha o Enem. Então, era em outubro, era um final de semana de prova, eu até falei com os meninos ontem, o meu primeiro Enem, todo mundo foi para ir para Piranga, para ter festa depois. Então, assim, ninguém nem aí para Enem. Lógico, algumas pessoas fizeram o Enem, tiraram nota boa e começaram a estudar no ano seguinte. Eu, para falar a verdade, eu não sei qual foi a minha nota do meu primeiro Enem, eu não liguei. Não quis estudar mais no ano seguinte, eu formei em 2011, 2012, eu falei assim, eu não vou estudar. Aí eu estava trabalhando nessa época em Piranga, aí eu fui sair do meu trabalho. A minha mãe falou assim, você vai ficar aqui na roça? O que você vai fazer? Você vai fazer a sua inscrição para o Enem de novo, no final do ano você vai fazer o Enem de novo. Aí, tá bom, eu fiz a inscrição. Mas nesse tempo, o que você vai ficar fazendo aqui? Você não está trabalhando, por que você não vai lá no Juninho? Ele está com a fábrica recém-aberta, deve estar precisando, deve estar contratando lá. Eu falei assim, vou. Aí eu vim. Falei assim, deixei, o Juninho me recebeu, a gente já de cara já fez uma entrevista, eu não tinha o curso superior, mas eu tinha o ensino médio completo, né? E o Juninho falou assim, olha, eu no momento agora não tô precisando não, mas né, deixa seu currículo aí, já fiz a entrevista, eu sei que né, uma próxima vaga você vem. Aí passou, sei lá, uns 15 dias, um mês, o Juninho me chamou. E aí o meu primeiro trabalho aqui na fábrica foi na expedição. Isso foi final de 2012. Nisso eu fiz o Enem em outubro, estava trabalhando aqui e não dei muita importância não. E aí que vem a parte do começo da história, é que você ter sempre pessoas, amigos verdadeiros do seu lado. Eu tinha uma amiga, tenho essa amiga até hoje, que é Kátia, que trabalha no Cicobi hoje, e ela ficou assim, Jaque, me dá o seu acesso na página do estudante que eu vou ficar vendo aqui. Na hora que sua nota sair, eu vou tomar conta disso, você pode ficar trabalhando aí, porque naquela época, gente, internet não é como é hoje. Tinha sinal de telefone, mas você não tinha internet. Então, se você tivesse ali, você ficava no SMS, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E aí, Kátia ficou. Aí, deu o começo do ano, sai as notas entre o SISU, né? E aí, Kátia foi jogando minha nota, foi tendo chamada e ela foi fazendo. Aí ela me perguntou primeiro, já qual curso que você quer? Eu não conhecia curso nenhum da UFV, eu sabia que tinha agronomia, zootecnia e veterinária, mas eu não sabia mais nada quais cursos que tinham lá, outros cursos que tinha lá. Eu falei, Kátia, eu sou da roça mesmo, põe agronomia, achei assim, né? Ela falou assim, de cá, falou comigo, Jaque, agronomia eu tenho certeza que você não vai passar, porque o ponto de corte da nota lá em Viçosa é muito alto, você não vai passar. Sua nota foi boa, mas não foi tão boa, você não vai... Eu não tentava não. Eu falei assim, mas que curso que tem? Ela falou assim, tem área de educação, eu faço letras. Eu falei assim, Kátia, mas eu não queria área de educação não, porque eu não tenho muita paciência, não vou gostar não. Tá, então vamos ver o quê? Aí eu falei, o que mais que tem? Eu falei assim, já que tem um curso de laticínios, por que você não faz? Você trabalha aí, vai ver, associando uma coisa com a outra. Eu falei, tá, pode jogar. E nesse ano, em 2013, foram 20 chamadas do SISU. E eu passei na 17ª.
Então a aula começou em março, eu entrei final de maio. Eu já cheguei na UFV em semana de prova. Então assim, eu cheguei sem saber nada, nem nada da matéria na minha primeira semana de aula. Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro dia de aula era na parte da tarde, era a aula de Química Geral. Lá na UFV costuma que assim, você tenha matérias específicas do seu curso, mas você tem algumas disciplinas que são disciplinas de massa. Então, por exemplo, o meu curso faz muitas disciplinas que o curso de agronomia faz, que o curso de veterinária faz. E a gente faz aula todo mundo junto, divide as turmas, né? E a gente faz aula tudo junto. E no meu primeiro semestre foi só aulas de disciplina de massa. Então, não podia me esperar aprender para fazer prova. Eu que tinha que correr atrás para aprender para fazer a prova. E aí, no primeiro dia de aula, era aula de Química Geral, o professor falou assim, tá aqui as 3 datas de prova, nesses 3 dias a gente vai ter prova, não tem como mudar, porque é disciplina de massa, e aí se virem, se você tiver prova outra prova no mesmo horário, a gente vai ter que ver o que vai fazer. E aí, nisso, a aula acabou, caiu um chuvão, eu fui embora para casa chorando, porque eu falei assim, meu Deus, eu não sei nada, o que eu vou fazer, né? E ali me deu, a primeira vontade de desistir foi ali. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, não, você não vai desistir não, você nem fez a prova ainda, você é o primeiro dia de aula, como é que você vai desistir? Não, você já tá aí, agora você vai ficar aí. Fiquei. Aí, na minha primeira prova, eu falei assim, gente, eu era muito boa aluna, tava até comentando com Renata estava aqui ontem, eu tinha material que foi o que me salvou, por exemplo, a redação, material que Renata tinha dado pra gente no terceiro ano. Falei assim, vou estudar no dia anterior dessa prova, igual eu fazia no ginásio, estudando no dia anterior, vou conseguir. A prova valia 60, eu tirei 1. E aí, de novo, eu chorei demais, falei assim, eu vou embora, eu não vou ficar em Viçosa não, eu tenho mais um monte de matéria de massa, eu não vou conseguir não. Aí veio a outra prova, vou estudar no dia anterior, de novo, nota ruim. E aí, esses erros que eu fui tendo de estudar no dia anterior, foi somando para os próximos semestres, porque eu estava estudando errado. Não era a culpa da matéria. E nem culpa minha também, porque eu já tinha entrado atrasada, mas eu não estava fazendo a minha parte. Então eu fui aprendendo que a gente aqui na escola, a gente é muito mimado. E eu disse isso a um dos professores. A gente costuma assim, o professor marca a prova para segunda e um outro professor quer marcar a prova para terça. Aí a gente fala pro professor assim, nossa senhora, vamos passar o final de semana estudando para 2 provas? Você tem certeza que você quer fazer isso com nós, estudar para 2 provas? Aí o professor fala assim, não, então uma prova eu vou deixar para a quarta, que aí ele tem um dia para estudar. E não sei se é assim hoje, mas costumava, na minha época era assim, a gente brigava com o professor que tá marcando uma prova no dia, outro no outro. E costumava que no UFV, você saía de uma prova, você tinha que correr, porque quem conhece o UFV sabe que tem um pavilhão de aula aqui, o outro é do outro lado, que dependendo do departamento que você faz aula, você tem que quase que atravessar o UFV, então você demora uns 20 minutos de um lugar para o outro, e você tinha que ir correndo. Você tinha que largar uma prova em um auditório e ir para o outro auditório fazer. Quem já viu muito em filme, sessão da tarde, aquelas salas assim, ó, tem muitas provas dessas disciplinas de massa que você começa de carteira, que é em cima, a última tá lá embaixo. Você vê que é mundo de gente, aí sempre salta uma carteira, né, para o pessoal não colar, dá uma prova diferente, que as provas são todas diferentes. Você fica ali sozinho, você e Deus olhando sua prova, dá vontade de chorar. Você é obrigado a ficar meia hora em sala de aula, ainda que você não saiba a matéria, você é obrigado a ficar olhando para sua prova. Então, assim, a universidade, ela é um universo diferente da escola que a gente estuda hoje. Então, eu pensando assim, entre a turma do terceiro ano e a turma do primeiro ano, qual é a diferença que tem entre vocês? É que vocês vão ter tempo daqui para o terceiro. Então, daqui para a universidade, vocês ainda têm um tempo. Vocês ainda podem mudar a forma como vocês pensam em escola, como vocês pensam que é o estudo. Dá muito tempo ainda. Então, assim, eu fiz tudo isso, vivenciei tudo isso e com muita vontade de desistir em vários momentos, eu pensei, não, é porque eu tenho um plano a mais para frente. Eu quero ser alguma coisa a mais na frente. E aí, eu entrei em 2013, no final de 2018 eu formei, no meio do ano de 2018 eu formei, e aí eu bati aqui de novo. Falei assim, Juninho, olha, eu formei, tô com o diploma na mão, o que você tem para me oferecer? E aí, isso no final de 2017, porque eu vim fazer estágio aqui.
Ele falou assim, eu já tenho uma gerente, mas você pode fazer o seu estágio. E eu vim fazer meu estágio. E no final do meu estágio, antes do final do meu estágio, a gerente que estava aqui saiu. E aí Juninho, sem pensar duas vezes, eu recém-formada, sem ter muita experiência ainda, me deu a oportunidade de ficar. Então assim, até hoje, é lógico que entre idas e vindas, né, Juninho, eu continuo aqui, mas sempre aprendendo mais do que passando qualquer coisa para alguém, porque eu sempre falo com os meninos lá dentro. Eles estão aqui há muito mais tempo do que eu, então eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Lógico que é uma somatória, às vezes a gente consegue corrigir um erro que eles estão tendo lá dentro com o conhecimento que eu tenho. Então a gente associa uma coisa à outra. Mas eles têm muito mais prática do que eu, eles têm muito mais experiência com laticínios do que eu. Juninho nem se conta porque, como eu disse já, ele viaja muito, então ele conhece muito do que o mercado, ele vai participar de muitas feiras, então a gente tem muito acesso a tudo que o mercado está procurando, está exigindo hoje. Então ele traz, né, as exigências do mercado para cá e aí ele tem vários assim, insights, ele consegue pensar em tudo que nas necessidades e aí ele pensa num produto e a gente vai somando e desenvolvendo os produtos aqui. Então assim, da minha história do que, né, eu comecei no eucalipto e hoje eu tô aqui, ó, esse espaço de tempo aí que a gente queria passar para vocês e o que vocês acharem assim, que pode somar na vida de vocês é o que a gente queria passar. Alguma dúvida? Qual curso você fez? O curso chama Ciências e Tecnologias de Laticínio. Aí a pessoa que forma ele é laticinista e bacharel em laticínios. Mas lembrando, gente, o meu curso é dentro da área de alimentos. Então, por exemplo, o meu curso, o departamento dele fica também o departamento de engenharia de alimentos. Então, ele não é restrito somente para leite. O meu foco hoje é leite. Mas, por exemplo, pessoas que formaram comigo ou estão, por exemplo, hoje trabalhando em laboratório de desenvolvimento de vacinas. Então, assim, não tem nada a ver vacina com leite, mas a vivência de laboratório, por exemplo, que a gente tem, é possível aplicar no desenvolvimento, laboratório de desenvolvimento de vacinas. Tem um pessoal que parte para a área acadêmica e vai para mestrado, doutorado, ou então fica na parte de pesquisa. Ontem, acho que foi Cleomar ou Elizabeth estava falando aqui sobre restrições, por exemplo, a lactose. Aí eu expliquei para eles o seguinte, que foi uma necessidade que o mercado teve, porque estava surgindo várias pessoas, né, com intolerância à lactose. Aí o que sempre tem um pouco dessas pessoas que estão ali olhando as necessidades do mercado, que falam para as empresas, olha, tem um nicho de gente que está com intolerância à lactose. O que a gente pode fazer de produto para atender essas pessoas? Queijo zero lactose. Ou, por exemplo, tá com necessidade de um queijo, sei lá, um queijo diferente. Que seja diferente daquilo tudo que está no mercado hoje. Que hoje, se você for numa gôndola da parte de frios, de laticínios, você vai ver que tem muito queijo, mas só muda a marca. Então, o que pode diferenciar o queijo do outro queijo, o nosso queijo e o outro queijo? Então, assim, tem a parte de pessoas que são formadas, que estão sempre atentas a isso, a desenvolver novos produtos. A gente não fica restrito somente à nossa área, né? O projeto do empreendedorismo que rola dentro das escolas, agora especialmente Presidente Bernardes, visitando hoje Paladar de Minas, neste momento acontece uma dinâmica com os alunos, onde o proprietário Juninho Maciel está explicando todo o processo, uma vez que pessoas, colaboradores da empresa já apresentaram a fábrica também aos alunos, mas agora ele conta um pouco do processo, como que foi criar, como que foi o início, e também mostrando um pouco dos seus colaboradores que passaram por várias fases aqui dentro da empresa, incentivando esse grupo de alunos a empreender. O novo ensino médio e de tratar o aluno como protagonista. O aluno ele vai escolher, ver na vida dele o que é melhor para ele e já a partir do primeiro ano já focar naquilo que ele quer. Vai já ter um projeto de vida dele, do sonho dele. E a escola, com isso que achou melhor procurar na própria cidade algum empreendedorista local. E por isso que nós trouxemos ele aqui. Jaqueline Quintão é gerente geral aqui da Paladar de Minas, mas o início não foi bem como gerente não, né, Jaqueline? Não, foi não. Eu
comecei a trabalhar com o Juninho aqui na lavoura de café, na lavoura de eucalipto dele. E aí depois comecei a trabalhar aqui na fábrica, e aí então eu fui estudar e voltei para cá para trabalhar, aplicar meus conhecimentos aqui na parte de gerente. Como é que foi esse processo de sair de uma plantação de eucalipto a chegar a gerente de uma Paladar de Minas que hoje tem títulos aí com produtos a nível mundial? Tudo que você faz na vida tem que ter muito esforço, né? Nessa primeira fase do eucalipto aí eu estava bem jovem, mas eu sempre estudando. E aí depois que eu já estava trabalhando aqui, eu fui para a universidade, e aí também muito esforço, mas voltei. E aí a gente, nesse espaço de tempo aí, muita coisa aconteceu, mas sempre estudando e procurando conhecimento. E dedicar é importante e que você vai colher frutos lá na frente da sua dedicação, frutos do seu esforço. Então a mensagem é essa, é ter sempre na sua cabeça que você é capaz, mas você tem que lutar para conseguir atingir seus objetivos. É uma experiência muito gratificante, né? Ainda mais agora com esse novo ensino médio, a gente já tem uma matéria voltada para isso aí, que é a introdução do mundo do trabalho. É uma experiência muito legal você ver em prática, conhecer as coisas de perto, que eu acho que vai ser muito importante para a gente decidir qual vai ser a área acadêmica que a gente vai querer seguir no futuro. Eu acho que é muito importante essa nova questão do novo ensino médio e pautar essas novas coisas. Como que foi para você ganhar uma Olimpíada de Matemática? Assim, no começo eu nem acreditei, né? Eu tava de boa, assim, aí cheguei foi em 2019, né? Cheguei na sala e do nada eles falando isso, eu achei que era até mentira, né? Porque o ano atrás tinha ganhado só uma menção honrosa, então assim, eu nem acreditei até eu ir buscar lá em Salvador, acho que foi o quê? Setembro desse ano? Não, novembro desse ano. Foi esses dias atrás, aí 6 a 8 de novembro, eu fui lá em Salvador receber a medalha. E aí, mesmo lá, a gente fica meio assim, né? Eu, lá de Calambá, uma cidade tão pequena assim, ganhar uma medalha, e foi a primeira ainda da nossa cidade, da nossa escola. Então, assim, fica meio desacreditado, mas é uma emoção, a gente sente lá uma emoção, assim, gratificante, muito feliz de estar lá e de ter recebido. Importantíssimo, né? Nossos alunos, eles precisam dessas experiências, desses projetos, né? Essas vivências, essas experiências é importantíssimo para eles, né? Nossos alunos precisam dessa visão de mundo, essa visão de conhecimento, né? Precisamos ir além dos muros da escola com eles. Esse projeto já é o segundo este ano. Eu sou coordenador do novo ensino médio da escola Padre Vicente Carvalho. Nós fizemos no dia 5, comemorando o meio ambiente. Onde nós tivemos também a oportunidade de conhecer as nascentes, né, do Rio Piranga, alguns projetos de sustentabilidade, equilíbrio ecológico. E hoje nós, conjuntamente com a professora Renata, que trabalha sobre empreendedorismo, né, a gente está tendo a oportunidade de levar os alunos que são nossos protagonistas, futuras gerações, né, para eles terem conhecimento da região, a importância. Né? Então, eu achei incrível, né, justamente agora para a gente estar no primeiro ano do ensino médio, o novo ensino médio que busca, né, levar o jovem a conhecer mais o empreendedorismo, né, e achei muito gratificante eles terem, né, aberto as portas para ter, né, trago a gente aqui para a gente poder conhecer mais um pouco sobre o empreendedorismo. Incrível vir aqui conhecer de pertinho como é feito, os processos até chegar nas nossas casas, nos outros estados, né? Eu achei incrível e me sinto assim gratificante por estar aqui. Achei incrível mesmo. A gente hoje aqui trabalha dando uma assistência voltada aos produtores. É muito interessante pela Laticínio na questão de qualidade de leite, bem-estar animal, na produção do leite higiênico para rendimento, até são rendimento de fábrica, produz mais, um queijo especial como a gente tem ali de premiado, precisa de uma matéria-prima boa. E além disso a gente oferece assistência aos produtores na parte em geral, reprodutiva e tudo, ajudando eles também a ter uma melhoria na produção, aumentando a produtividade. E isso a gente está voltado aos dois lados, ajudando o laticínio e voltado ao produtor, para benefício para ambos, né? Então a gente trabalha essa parte que é muito importante para a gente, a questão de produtos, como temos produtos premiados aí, da matéria-prima. Eu acho muito bacana estar relacionado aí com o empreendedorismo, né? A gente tem aí no novo ensino médio uma disciplina, né? Introdução ao mundo do trabalho, que a gente já trabalhou nela sobre o empreendedorismo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente, assim, que está começando agora, né? Estou no primeiro ano de ensino médio, então
ingressar assim de maneira positiva, né? Então a gente precisa desses incentivos que a gente tem perto aqui da gente, né? Então a fábrica aqui muito bem estruturada, né? Recebeu a gente muito bem e para a gente poder estar tendo esse conhecimento assim em relação à indústria, né? Em relação ao mercado de trabalho, né? Então acho que assim, tô bem, gostei da experiência. Eu amo aqui a minha cidade, né? Aqui o Calambau, o Presidente Bernardo, eu amo onde que a gente está aqui. Então assim, é uma alegria muito grande passar um pouco dos acertos e dos erros também que a gente tem. Então assim, que são pessoas que eu vejo assim um potencial muito grande no ser humano. O ser humano, às vezes, ele que cria coisa na cabeça dele, então ele pode ser o que ele quiser. Então, assim, tá compartilhando aqui com a minha cidade, com a escola onde eu estudei, eu fico muito feliz em levar um pouco. E se eu melhorar uma pessoa que veio aqui, eu já estou feliz. Então, assim, é uma felicidade muito grande, sabe? E por parte da escola também de ter tomado essa iniciativa, e a gente está sempre aqui de portas abertas, e agradecer a diretoria, a todos lá pelo evento. E estamos aqui de portas abertas sempre vão acreditar no nosso povo, na nossa cultura, na nossa história, no nosso Calambau. Aí cada um vai experimentar, sentir o gosto, vai comentar o que tá achando de cada um. Aí nós vamos começar pelo primeiro de açafrão, que é o nosso Calambau Ouro. Esse é o nosso premiado. Esse aqui, ó. Tá bom, gente? Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.